Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael Ribeiro. Eu estou aqui hoje nessa primeira aula para ensinar você como se faz o molde para aparelho auditivo, tá? Para o usuário de aparelho auditivo ou um protetor de natação também. Então vou estar explicando para você como se faz tudo isso, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho uma impressão, tá bom? Retirada do ouvido de um paciente, beleza? E o nosso primeiro objetivo agora, nessa primeira aula, vai ser, na verdade, duplicar essa impressão, tá bom? Então, a massa que eu utilizo é a Azoft, tá? Eu não sei se é a mesma que você utiliza, alguns utilizam da Autoform também serve, tá beleza? Então, eu vou ter aqui uma medida, tá bom? Uma medida da branca, que é a catalisadora, com uma medida da azul também, tá ok? E eu vou pegar, eu vou fazer a mistura, tá bom, pessoal? Estou aqui fazendo essa mistura aqui. É como você faz lá quando você vai fazer a impressão de um paciente, tá? Então a gente utiliza tudo isso para poder fazer essa mistura, tá bom? Você vai deixar, quando ela estiver bem azulzinha, aquele azul bem clarinho, tá? Você pega e é o momento de utilizá-la, beleza? Evite deixar partes todas brancas ou muito azul. Quando tiver assim azulzinha, tá? Então esse é o momento certo, tá beleza? Então agora o que você vai fazer? Tá, pessoal, aqui. O processo é bem simples, tá bom? Você vai pegar, você vai fazer assim, ó. Criar uma capinha, tá bom, pessoal? Esse é o nosso objetivo agora, dessa primeira aula. Criar a capa, tá bom? E agora é só deixar secar, tá bom? Essa é a nossa meta. Tá, gente? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de molde para aparelho auditivo, protetor de natação, eu sei que as pessoas acham que é preciso ter um laboratório, né, para poder fazer esse tipo de coisa. Eu sei que você tem esse conceito porque é muito rotineiro você pegar e você falar assim, olha, eu vou mandar essa impressão para o laboratório. Eu vou mandar esse molde aqui para poder fazer um ajuste para o laboratório. Então, a imagem, a ideia que você acaba criando é que você precisa ter uma baita de uma estrutura para você poder fazer um molde para um aparelho auditivo. E às vezes você precisa entregar um aparelho em 48 horas e você precisa de um molde com urgência e o laboratório falar para você, olha, só vamos poder entregar na outra semana. E às vezes você perde uma venda de um protetor de natação, às vezes você perde uma venda de um aparelho auditivo, porque a pessoa às vezes ela quer viajar e ela não tem tempo de ficar esperando, né, tanto tempo, e isso às vezes acaba atrapalhando a sua vida. Então eu estou aqui hoje para poder ensinar você como tem que fazer isso, né? Essa é o primeiro objetivo, que é em relação ao seu tempo, que você ganha tempo em relação a isso. E a segunda coisa também é que você economiza dinheiro, né, gente? Porque hoje um molde ele está na casa de 50 a 75 reais. 50 a 75 reais. Então, quando você começa a pensar que você, às vezes, no mês você consegue fazer de 5 a 10 moldes aí no mês, junto com um protetorzinho de natação. Então, às vezes você pensa que no mês você gasta 750 reais. Só essa despesa somente com molde, né? E você coloca esse valor aí por ano, em 12 meses, e você tem uma despesa enorme, e esse valor, essa despesa que você tem, às vezes é um carro popular que você paga, só de moldes que você está pagando. E o seu custo, ele, na verdade, poderia ser muito menor se você soubesse fazer um molde que não é nenhum bicho de 7 cabeças,
tá? Você fabricar o molde, você confeccionar o molde, você não precisa entrar numa faculdade para você poder fazer isso, você também não precisa ter um laboratório, como as pessoas também falam, né? Eu vou fazer um laboratório, você não precisa disso, gente. Com coisas simples do seu dia a dia, com coisas que você utiliza no seu consultório, coisas que você utiliza no seu trabalho, você consegue confeccionar um molde. É um processo muito simples, tá? Essa confecção do molde, o processo é muito simples. Então eu tô aqui nessa primeira aula para poder fazermos essa etapa juntos, eu ensinar você. Você vai ver que você não precisa ter nenhum equipamento especial para poder fazer o molde, tá? Você não vai ter nenhum equipamento de outro mundo, você não vai precisar fazer nenhum investimento alto, tá? Para você poder comprar os materiais são simples. Só para você ter noção, nessa primeira etapa você vai utilizar lápis e um estilete, coisas que você consegue comprar em uma papelaria, tá bom? Essa é a primeira etapa de um molde, e às vezes um pincelzinho, você consegue já fazer a primeira etapa de um molde. Então eu estou aqui para poder ensinar a você como fazer isso, tá bom? Então serão 4 aulas aí que você vai ter como confeccionar o molde, e no final dessas 4 aulas eu tenho certeza que você vai estar super habilitado para poder confeccionar porque o processo ele é muito simples. Eu tenho também totalmente detalhado nas nossas apostilas. Se você quiser também é só baixar a apostila. É interessante que você tenha a apostila para você poder ir acompanhando. Na apostila ela vem citando os materiais que você usa. Aqui eu vou estar falando também sobre os materiais. A apostila é interessante que ela te dá alguns fornecedores que você não precisa, gente, comprar como empresa. Eu não tenho uma empresa para poder comprar no fornecedor, gente, coisas que você pode comprar como pessoa física. E tem coisas, 90% delas, pessoal, coisas que você compra em uma papelaria ou coisas que você já possui na sua própria casa. Então, é muito fácil fazer isso. Essa etapa é uma etapa muito fácil, tá bom? Uma etapa muito simples. Não vai precisar ter máquina para poder fazer isso, tá bom? Então, vamos lá. Aquela impressão nossa, lembra que nós tínhamos duplicado, que nós fizemos a capinha, ela tá aqui, tá bom, pessoal? Ó, ela tá aqui agora. Agora nós vamos tirar essa capinha, nós vamos tirar essa impressão, tá bom? Nós vamos colocar lá para fora. Ó, você pode ver, tá bom? Pronto, ela saiu, tá bom? E agora nós temos aqui a impressão dela. Isso aqui, gente, é muito importante. Ele parece que é bobeira, e interessante que muitos protéticos auditivos, muitos laboratórios não fazem isso porque querem economizar material e na verdade não estão economizando nada, porque uma massa dessa, a Zoft, você consegue fazer centenas de moldes assim, e quando você vai dividir isso pelo valor que você pagou pela massa com as centenas de moldes que você fez, o valor ele se torna tão ridículo, gente. Então tá aqui a sua impressão e tá aqui a capinha que você acabou de fazer. Então você já passou a primeira etapa. É muito simples. Porque nós vamos fazer essa capinha, gente? Nós só vamos utilizar, na verdade, essa capinha aqui no final. Tá bom? No final, quando o molde estiver pronto, nós vamos colocar um molde aqui para poder fazer a adaptação. Então essa capinha aqui ela é importante, porque se o seu molde percebermos que ele ficou um pouquinho grosso, você consegue fazer um simples esgarce e adaptar aqui na capinha. Então você não vai correr o risco de, quando você colocar um molde no paciente, ele falar assim, tá machucando meu ouvido. Isso que acontece também dele falar para você, olha, tá frouxo. E quando o molde fica frouxo, você sabe que vai dar o feedback, o aparelho ele vai apitar. Então isso aqui é muito importante, mas somente para o final. Nós tivemos que fazer isso agora pelo simples motivo, porque nós vamos agora acabar mexendo aqui nessa impressão. Nós vamos fazer alguns cortes nessa impressão aqui, tá bom, gente? E de alguma forma nós vamos alterar essa impressão. Então no final você já vai ter uma impressão meio que alterada. Então a única forma que temos de mantê-la fidedigna é fazendo essa duplicação aqui, tá bom, pessoal? Agora, gente, o que nós vamos fazer com essa impressão? Você já fez a primeira parte, que a primeira parte ela é muito simples,
tá? Agora, gente, nós vamos fazer o corte dessa impressão. Então, o material para isso é um lápis e um estilete. Calma, você já entrou em desespero, você não precisa ficar desesperada. É só um estilete, gente. Você compra esse estilete aqui em qualquer papelaria, mas esse não é o seu desespero. Você está falando assim, caraca, isso vai ser muito difícil, porque eu vou mexer com esse estilete, eu vou acabar me matando. Não, gente, calma, calma. O processo, ele é muito simples. Você vai usar esse estilete aqui apenas para você fazer alguns cortes na impressão. E você não precisa ser um matemático ou um físico ou ter uma precisão muito grande para poder fazer esses cortes. Eu vou ensinar isso para você agora, tá bom? Então vamos lá, gente. Tá aqui a impressão, tá bom? Tá aqui a impressão. Você só vai retirar, gente, da impressão os excessos, tá bom? Olha, você vai manter ela reta e você vai cortar. Sempre mantém o estilete reto, tá bom? Não tem segredo nenhum, gente. Você não precisa fazer uma faculdade para isso. Olha, você só vai tirar os excessos. Ó, só estou ensinando você a fazer a retirada dos excessos. Sempre mantendo o estilete reto, tá bom, gente? Vamos lá aqui, ó. Um outro excesso. Ó, um outro excesso. Sempre mantendo o estilete reto. Pronto, gente. Olha, a primeira parte do corte você já fez. Tá aqui a sua impressão, ela tá cortada, você pode ver que você cortou, mantendo o estilete reto, tá bom? Agora, gente, nós vamos para a segunda etapa do corte, que também não é muito difícil, você só tem duas etapas, né? Essa e a próxima etapa, que é onde você vai retirar aqui esses excessos. Você pode ver que os excessos, gente, você pode ver que esses excessos aqui, ele cria uma linha, ó, aqui, ó, ele vai sinalizar para você aonde é o final dela, tá? Aqui, ó. Você pode ver, vou dobrar assim que fica melhor para a sua visualização. Olha, você tá vendo aqui, ó, a linha do final, ó. Entendeu? Então são, pessoal, esses excessos que você vai fazer a retirada, tá bom? Olha, tá aqui. Esse excesso que você vai retirar, tá bom? Você não precisa, gente, fazer uma faculdade para isso, tá bom? Então, os excessos, você pode ver o finalzinho dele, esses excessos aqui, você vai retirar. Olha, vou mostrar para você aqui, ó. Bem perto, ó, virar, ó, tá vendo? Aqui, ó, vem mostrando para você o finalzinho, ele mesmo te mostra. Aonde tem excesso, você vai retirar os excessos. Gente, não tem dificuldade para isso, tá? Você consegue ver claramente, porque ele faz uma linhazinha de final, ó, ele faz a linhazinha. Quando você retira, ele já faz uma linhazinha. Então, é esse tipo de excesso que você vai retirar, tá bom, pessoal? Agora a gente vai fazer o nosso segundo corte. Vamos lá. Você não precisa, gente, entrar em desespero por causa disso, tá? Você não precisa ficar desesperada. Você não vai cortar ninguém, você não vai machucar ninguém aonde você marcou com lápis, tá bom? Você pega e você já fez o corte. Ó, então esse aqui é o nosso molde que já está cortado, tá bom? Você não precisa agora mais ficar desesperada, tá bom? E agora a outra etapa, no conduto você vai retirar um simples pedaço, tá bom, gente? Isso, um simples pedacinho do conduto, que foi aquela pontinha que ficou. E você já fez a primeira etapa. Gente, então essa é a nossa primeira etapa, que foi a etapa do corte, tá bom? Não existe segredo para poder fazer isso, gente. Essa foi a primeira aula, essa é a primeira etapa, tá? Que foi a duplicação e o corte. Agora, na segunda aula, você vai ver claramente que nós vamos agora lixar esse molde
tá bom? Da mesma forma que você lixa a sua unha, você vai utilizar um outro material que também é uma lixa mesmo, aquela lixa de parede que as pessoas quando pintam, elas vão lá na parede e passam a lixa. Então essa lixa que você vai utilizar para poder preparar o seu molde. Tá bom, gente? Então agora a única coisa que você teve de material mesmo foi o estilete e o lápis. Materiais de papelaria para poder fazer o preparo dessa impressão. Tá bom, gente? Então você consegue ver esse passo a passo na apostila que a gente disponibiliza. Tá bom, pessoal? Então, na apostila você acompanha com fotos, tudo muito bonitinho, te dando passo a passo, os pontos de cada corte também você tem aí essa explicação na apostila. Tá bom, gente? Então, eu espero vocês aí nessa segunda aula agora, falando como passar a lixa no molde. Tá bom? Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima.